continuar o nosso movimento retilíneo uniforme, não é isso? Então, no último vídeo a gente falou sobre o movimento retilíneo uniforme, né, definição sua principal característica, né, que é manter o valor da velocidade sempre a mesma, né? Então, o V no movimento uniforme, o fato de ser uniforme, o V instantâneo, que é aquele a cada momento, coincide com a velocidade média do movimento, né? Então, você calcula a média e a média coincide com o V instantâneo. Então, nesse movimento, o cara manteve sim uma velocidade durante todo o percurso sempre a mesma, né? E o fato de ser retilíneo, como a gente já viu, é que por enquanto a gente está analisando o movimento em linha reta, né? Então é movimento retilíneo e uniforme, certo? Então o próximo passo nosso é entendermos os gráficos do movimento retilíneo e uniforme, certo? Então, de um modo geral, teríamos o gráfico da velocidade versus tempo, espaço versus tempo e a aceleração versus tempo. No caso da aceleração versus tempo, neste movimento aqui, a aceleração escalar ela é zero, né? Pelo fato de ser um V em módulo constante, né? Então, o V escalar é fixo, né? Então a aceleração seria zero. Então, durante o tempo, a aceleração é sempre zero. Então, esse gráfico seria uma aceleração sempre zero com o passar do tempo, né? Então, o que vai importar para a gente aqui seria o gráfico da velocidade versus tempo e o gráfico do espaço versus tempo, já que a aceleração é sempre zero, certo? Então, vamos observar como é que seria um gráfico velocidade versus tempo do movimento retilíneo, né? Uniforme, certo? Então, olha só, vou pegar uma situação prática aqui, certo? Eu coloquei aqui um eixo horizontal, que seria o tempo, vou colocar o tempo em segundos, que pertence ao sistema internacional, e vou colocar aqui a velocidade em metros por segundo, que também pertence ao sistema internacional, né? Então, eu botei o tempo aqui sendo em segundos e a velocidade em metro por segundo, ok? E aí, eu vou colocar uma pessoa, né, uma pessoa andando numa rua. Então, seria aqui a sua rua. Eu vou orientar para a direita positivo e para a esquerda negativo, né? E a pessoa estaria andando na rua. Só que observe, a pessoa nessa rua, a pessoa pode andar tanto para a direita como para a esquerda, né? Então, no caso da pessoa andar para a direita, quer dizer o quê? Andar para o sentido positivo, né? Então, a pessoa teria uma velocidade positiva, um movimento chamado movimento progressivo, né? Então, quando o cara anda no sentido da orientação positiva, o movimento é progressivo, a velocidade ela vai ser um valor, vai ser positivo. Nas equações eu boto sempre um V positivo. Se por acaso o cara andar no sentido contrário, né, do mais, então o cara vai ter um V negativo. Nas equações eu vou usar um V negativo. E esse movimento vai ser um movimento retrógrado, né? Então, nesse caso, vamos supor que o cara anda com 10 metros por segundo. Só um exemplo, né? Então, o cara anda com 10 metros por segundo, certo? E aí, eu vou colocar, neste caso, o cara andando 10 metros por segundo para a direita e também andando com 10 metros por segundo, né, para a esquerda. Como é que eu representaria isso no gráfico? Se o movimento é uniforme, não é? É retilíneo, porque ele está andando numa reta. Uniforme, esse valor 10 ele é fixo. Então, em qualquer momento vai ser 10, 10, 10, 10, 10, 10, certo? Tanto aqui como aqui, não é? Então, por exemplo, nesse caso de cima, esse V seria mais 10 e no de baixo seria menos 10, pelo fato de que o cara de cima está andando para o lado positivo e o cara de baixo ele anda contra o lado positivo, orientação negativa, ok? Então, V negativo, menos 10. No gráfico seria como isso, não é? O tempo está passando, né? O tempo está passando. Então, por exemplo, olhando aqui, eu vou separar aqui assim. Vou chamar o de cima de A e o de baixo de B. São situações distintas, né? Uma, o cara anda para a direita e o outro o cara anda para a esquerda. Aqui seria um movimento progressivo. E aqui seria um movimento retrógrado. Certo? E aí, nesse caso, olhando a situação A, que é de cima, após um segundo, né? Após um segundo de movimento, o V do cara é 10. Mais 10. Em 2 segundos, continua sendo 10. Em 3 segundos, adivinha em 3 segundos quanto seria? 10. Em 4 segundos, continua sendo 10. Não é? Em qualquer momento vai ser 10, certo? Então, em qualquer momento vai ser 10. Inclusive,
quando eu falo qualquer momento, é um tempo qualquer pertencente aí aos reais positivos, né? O tempo t, supondo que o t inicial igual a zero seria o momento que eu começo a andar, então só tem sentido para a gente observar o problema de zero em diante. Então, se você perguntar assim, e se fosse meio segundo, seria quanta velocidade em meio segundo? 10, né? Então, em meio segundo também daria 10. 1,5 também vai dar 10. E 2,5 vai dar 10 também, não é? E em 3,5 vai dar 10 também. E qualquer outro valor seria 10 também. Então, aqui, ó, 0,2, 0,3 vai dar 10 também. Então, se você imaginar uma distribuição, né, de tempo contínua, né, pontinho, 0,1, 001, 00001, em qualquer momento você vai encher esse cara aqui de ponto, né? Ó, você vai encher aqui, ó, em qualquer tempo. Em qualquer tempo que você apontar aqui vai ser 10, 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 10. E aí um conjunto de pontos forma o quê? Uma reta, né? Assim? Então você vai ter uma reta horizontal, representando que em qualquer momento, a velocidade do cara é 10, certo? Nesse caso, mais 10. E esse mais 10 está dizendo para a gente que o cara está andando para a direita, já que para a direita é o lado que é positivo, né? A orientação positiva. E no caso B, que é o de baixo, seria menos 10. Então você vem no gráfico aqui, em qualquer momento vai ser menos 10. Em qualquer momento vai ser menos 10. Menos 10, menos 10, menos 10, menos 10, menos 10, menos 10. O tempo está passando em qualquer momento, é sempre menos 10. Então seria também uma reta, logicamente, uma reta horizontal, só que seria abaixo do zero, né? Acima do zero seria um V positivo, abaixo do zero seria um V negativo. Acima do zero vai ser um movimento progressivo e abaixo do zero vai ser um movimento retrógrado, certo? Então seria esse comportamento aqui do nosso gráfico V versus T especificamente para o movimento retilíneo uniforme, certo? Bom, se você tiver esse gráfico, né, imagine o seguinte. Olhando para esse gráfico aqui, a gente pode fazer a seguinte pergunta. Olha, qual foi o ΔS do cara? Né? Qual foi a variação do espaço que o cara, né, executou de 0 segundo a 2 segundos, por exemplo? Né? De 0 a 2 segundos, qual seria o ΔS? Se você observar a equação da última aula nossa, que é aquela, né, V ΔS sobre ΔT, né? Que dessa equação que vem aquela formulazinha da função da posição que é o sorvete. Aqui esse V pode ser o médio ou instantâneo, tanto faz, porque no movimento que é uniforme, os dois coincidem, né? Então se eu fizer meio para os extremos, fica que ΔS é V ΔT, V vezes ΔT. Então para você calcular o ΔS do cara, é só fazer o quê? Velocidade, que é um valor fixo, vezes o ΔT. A velocidade nesse caso é 10, não é? 10. Não é? E o tempo que eu escolhi para calcular o ΔS, o intervalo de tempo foi de 0 a 2 segundos. Então você pode calcular o ΔS tanto para a situação A, como também para a situação B. Não é? A diferença é que para a situação A, você bota aqui um V positivo, e para a situação B seria um V negativo. Só que o ΔT é sempre positivo, porque o tempo ele evolui, ele não volta, então ele só cresce. Então o tempo final é sempre maior que o tempo inicial. Então o ΔT é sempre positivo. Então o sinal do ΔS vai vir de onde? Do sinal da velocidade. Então se o ΔT é um valor sempre positivo, a partir do momento que o V é positivo, vai dar um ΔS positivo e um V negativo, um ΔS negativo. Não é? O que seria um V positivo? Eu estou andando para o lado positivo. Vai dar um ΔS positivo, quer dizer o quê? Que eu estou avançando, o espaço final é maior que o espaço inicial. E nesse caso aqui de baixo, esse V seria negativo, né? Menos 10, e aí vai dar um ΔS que é negativo. Isso quer dizer o quê? Que você está voltando, andando para o lado negativo, o espaço final ele é menor que o espaço inicial, certo? É um movimento retrógrado, né? E o de cima ele é progressivo, certo? Então no caso de cima, né? No caso A, seria ΔS vai ser igual a 10 vezes 2, né? Porque o ΔT ele 0 a 2 segundos, então dá 2 segundos, né? Vai dar 20 metros, né? 2 vezes 10 dá 20 metros. E no caso B, que é o caso de baixo, seria ΔS é igual a menos 10 vezes 2, né?
O V negativo daria menos 20 metros. Então, de cima você avançou 20 e o de baixo você voltou 20, certo? Essa é a ideia. Mas se você observar como se calcula o ΔS, não é? Aqui, ó, de um modo geral, ó, o ΔS vai ser V ΔT. E se você for no gráfico, o V seria esta altura. E o ΔT é a base. Não é? No caso de 0 a 2 segundos, então só até aqui, deixa eu apagar isso aqui para ficar melhor de ver. O ΔT, ele é a base. Não é? Então tu está fazendo o que aqui? Comparando com a geometriazinha básica. Tu está pegando a altura que é 10 e multiplicando pela base. Então, sem querer, você calcula o que com isso? A área do retângulo, né? Então, esse retângulo aqui, essa área, né? Base vezes altura, vai dar o ΔS. Então, o ΔS é numericamente igual à área, não é? A área num gráfico V versus T. V versus T, a área do gráfico, a área que é esse retângulo, vai dar sempre o ΔS, né? Só que o ΔS, quando essa área está acima do eixo, é um ΔS positivo, e a área estando abaixo do eixo, que é esse caso aqui, ó, né? Ó, né? Aqui seria essa área aqui, ó, pessoal, de 0 a 2, né? Essa área de 0 a 2 vai dar um ΔS positivo, e a outra área de baixo, que seria essa aqui, ó, né? Deixa eu tentar mudar de cor aqui. Aqui, ó. Isso aqui vai dar um ΔS negativo, né? Vai ser a área do mesmo jeito, só que a gente vai colocar um sinal positivo e negativo porque a gente está falando de física, a gente está orientando, né, o sentido do movimento, então, para a direita mais, para a esquerda menos. Então, o sinal vai ter uma representação na física. Então, ΔS positivo, ele vai estar andando para a direita, ΔS negativo vai estar andando para a esquerda, ok? Beleza? Então, observe que em um exercício, o cálculo do ΔS, você tendo o gráfico, né, você tendo esse gráfico, você pode fazer o cálculo rapidamente, sem precisar aplicar a equação. Claro que isso é equivalente, mas sem precisar olhar para a equação. Você pode pegar simplesmente no gráfico, pegar a base vezes a altura e calcular o ΔS, certo? Então, esse gráfico é o gráfico V versus T do movimento retilíneo, por enquanto, retilíneo uniforme. Então, aqui é para uniforme, ok? Beleza? Bom, pessoal, então vamos lá, né? Próximo gráfico do movimento retilíneo uniforme, espaço versus tempo, né? Então, eu coloquei dois gráficos aqui, espaço versus tempo e espaço versus tempo. Aí por que eu coloquei esses dois? Vamos ver. Veja. Como é que seria o comportamento, né, de uma pessoa que anda com um movimento uniforme? No caso, retilíneo uniforme. Uma pessoa que anda, comportamento do seu espaço, o espaço da pessoa, a posição. Como é que a posição da pessoa varia com o tempo, no caso de um movimento uniforme? A posição seria sempre constante? Não, né? Porque se o tempo está passando e a posição é sempre constante, isso não seria movimento. Aí seria um movimento que não existe. O V é zero, a pessoa está parada, não é isso? Não sai do canto, certo? Então não é movimento. Então com certeza o espaço aí, ele vai variar, não é, com o passar do tempo. Já que você está andando, né, se você está caminhando, a sua posição ela muda continuamente, constantemente, com o passar do tempo. Então a posição não poderia ser constante. Então tem que ter uma variação sim. E como é que seria essa variação? Qual é a curva que vai representar essa variação? Aí você precisa buscar uma coisa, a função da posição. A função da posição, como nós já vimos, é o sorvete, né? A função da posição é S igual a S0 mais V vezes ΔT, não é? Aqui, ó. Posição final, posição inicial, velocidade, ΔT. O ΔT é o T final menos o T inicial. Nesse caso, vou botar o T inicial como sendo zero, certo? Então, o problema começa com o tempo T igual a zero. Quer dizer, o cara começa a andar com um relógio zerado. Então, o tempo T igual a zero. Então, aqui esse ΔT eu posso resumir ele, né? Porque o ΔT é T final menos T inicial. Se o T inicial é zero, fica só o T final. Então, eu vou apagar aqui e botar aqui, ó, só o T final
já que o t inicial é 0, né? Então vamos lá. Isso aqui é a posição final em função do tempo. S0 é um valor fixo, é constante. V é um valor fixo, constante. Constante e constante. S variando com o tempo. Função de primeiro grau. Não é assim? Ó. Y é igual a B mais AX. Não é? Na matemática, esse S seria o Y e o T seria o X. Aí o V é constante e o S0 é constante. É uma função de grau 1. Não é assim? Então, se é a função de primeiro grau, nós temos um gráfico que seria uma reta, que poderia ser crescente ou decrescente. Então, por isso eu coloquei duas figuras. Né? Porque eu vou colocar aqui, por exemplo, uma reta crescente aqui, e vou botar aqui, por exemplo, uma reta decrescente aqui. Certo? Aí eu vou colocar aqui, pessoal, eu vou colocar números, né? Para você entender melhor. Vamos interpretar essas informações. Certo? Então, eu vou colocar aqui valores só para dar um exemplo. Vou botar aqui, sei lá, menos 10, 0, mais 10, mais 20, não é? Vou botar aqui 1, 2, 3. Pronto. Vamos tentar entender esse gráfico e esse aqui também, não é? Vou botar aqui 10, vou botar aqui 5, 0, menos 5, menos 10. Pronto. Vamos tentar entender isso aqui agora, para não ficar nenhuma dúvida. Certo? Pronto. Meu valor aqui tá com meio troncho. Pronto. Certo? Então vamos lá. Quando o t for 0, quando o t, que é o tempo, for 0, que é o começo do problema, né? O tempo 0 quer dizer o que? É o início do problema. Quando o t for 0, o espaço é quanto? Menos 10. Esse ponto aqui, né? Abscissa ordenada. Então, esse ponto aqui na matemática, o x seria 0 e o y é menos 10. Então, seria tempo 0 e a posição menos 10. Quer dizer o quê? Que você começa na posição menos 10. A posição inicial dele é menos 10. O que seria a posição inicial? É a posição que você está no começo do problema. Nesse caso, o começo é quando o tempo for 0. Então, no tempo t igual a 0, a posição é a posição inicial. Nesse caso, é menos 10. Então, ele começa na posição menos 10. Ele está aqui, o cara. Certo? O cara tem posição menos 10. E aí, o tempo está passando. Após um segundo, qual é a posição dele? 0. 0. Então ele andou, não é? Se eu botar para a direita positivo, menos 10, avançando, 0. Não é? Então em 1 segundo é 0. Em 2 segundos é mais 10. Em 3 segundos é mais 20. Então ele vem menos 10, 0, mais 10, mais 20. Então ele vai andando para a direita. Observe isso, não é? Ele vai avançando, o espaço vai crescendo. Ele começa em menos 10, avança para 0, avança para 10, avança para 20 e continua. A reta continua. Então o tempo continua passando e continua andando, avançando, andando para a direita. Então observe, nesse caso ele anda para a direita, para o lado positivo. Então a sua velocidade, que vai ser constante, não é? Em módulo constante, essa velocidade ela vai ser um valor positivo, porque ele está indo para o lado positivo, é um movimento progressivo. Então, primeira observação, a reta sendo crescente, a velocidade é positiva, é um movimento progressivo. Então, aqui é um movimento progressivo. Certo? Beleza? Nesse gráfico aqui. E aí, como é que eu sei a velocidade dele? Qual é a velocidade dele? A velocidade dele é simples, é só aplicar a definição. Você pode aplicar a função da posição que vem da definição. Qual é a definição? V é ΔS por ΔT. Só isso. V ΔS por ΔT. Não é? Você pode pegar porque esse V é fixo. Então, você pode escolher no seu gráfico um ΔS qualquer, claro, num tempo correspondente àquele ΔS,
e que você vai achar a mesma velocidade sempre. Então, por exemplo, esse cara foi de menos 10 até mais 20. Não é? Olha, pense. Menos 10 é a posição inicial. Mais 20 é a posição final. Qual é o delta S? 20, que é o final, menos 10. Não é? 20 menos 10 dá 30. Então, de menos 10 até 20, eu tenho 30 metros. Em que tempo eu fiz isso? Eu saí de menos 10 no tempo zero e cheguei em 20 em 3 segundos. Então, eu andei 30 metros em 3 segundos. Então, o delta S é 30 e o tempo seria 3 segundos. 30 por 3, 10. 30 por 3 dá 10 metros por segundo. Certo? E esse 10 vai ser positivo. É um movimento progressivo. Certo? Nesse exemplo aqui, né, observe. Mas aí você pode dizer assim, não, mas eu não queria pegar esse delta S, não. Eu não queria pegar de menos 10 até mais 20, não. Não queria, não. Eu posso pegar outro valor? Pode. Por exemplo, de menos 10 a 0. De menos 10 a 0. Vamos pegar de menos 10 a 0. De menos 10 até 0, qual é o delta S? 10. Porque é final, que é 0, menos o inicial, que é menos 10. Aí menos com menos vai dar mais. Então o delta S vai dar 10. O delta S é 10 no tempo de quanto? De 0 a 1. Ele andou 10 em 1 segundo. Então 10 por 1 dá 10. Novamente dá 10. O V é constante, pessoal. Então não importa o delta S que você escolha no gráfico. Você tem que pegar... O cuidado é pegar um delta S qualquer que você escolhe e dividir pelo tempo que levou para andar aquele delta S. E aí você vai ter sempre a mesma velocidade, já que o movimento é uniforme. Nesse caso aqui, no tempo t igual a 0, né? No tempo t igual a 0, a posição dele é 10. Ele começa em 10. Ele começa na posição mais 10. E aí ele vai voltando. Após 1 segundo é 5, 2 segundos é 0, 3 segundos é menos 5, 4 segundos é menos 10. Ó, de novo, 1 segundo ele vai de 10 para 5, aí em 2 segundos ele está em 0, em 3 segundos menos 5, em 4 segundos menos 10. Então ele está em 10, volta para o 5, para o 0, menos 5, menos 10. Nesse meu gráfico aqui. Então o tempo está passando, não é? E aí, ó, eu estou em 10, após 1 segundo vou para o 5, mais 1 segundo vou para o 0, mais 1 segundo vou para o menos 5, mais 1 segundo menos 10, não é? Então, eu andei durante 4 segundos, né? 0 segundo, estou aqui, 0 segundo, 1, 2, 3. Em 4 segundos eu fui do mais 10 para o menos 10. Eu fui do mais 10 para o menos 10. Eu estou voltando. O cara aqui, ó, né? Ele está voltando. Então esse V é negativo. Vai contra o mais. Esse V é negativo. É um movimento retrógrado. Então esse V é negativo. E se você quiser calcular esse V, é só fazer delta S por delta T. Inclusive, a matemática já vai dar o sinal correto a você. Você sabe já que esse V tem que dar negativo. Quando a reta é crescente, então, o V é positivo, é progressivo. Quando a reta é decrescente, o V vai ser o quê? Negativo. Ele está voltando. Retrógrado. E como é que se calcula esse V? Se você usar a definição delta S por delta T, você calcula já o V com o valor, com o sinal correto, já corrigido. Né? Por exemplo, ele foi do 10 positivo ao menos 10. Qual é o delta S? O final é menos 10, menos o inicial, que é mais 10. Dá menos 20. Menos 20, em que tempo isso? Ele foi do mais 10 ao menos 10 em 4 segundos. Então, o delta S de 20 metros negativo é menos 20 em 4 segundos. 20 por 4 vai dar 5. Então, a velocidade dele aqui, ó, seria menos. Aqui, ó, o V, né, delta S por delta T, supondo que vai ser de mais 10 a menos 10, você vai ter final é menos 10 menos o inicial, que é mais 10, num tempo de 4 segundos. De mais 10 a menos 10, de 0 a 4 segundos. Então, o delta T seria 4 segundos, o final é menos 10, e o inicial
é mais 10. E aí o ΔS vai dar menos 20, por 4 dá 5, né? Menos 20 por 4 dá menos 5 metros por segundo, que é justamente a velocidade que ele possui neste gráfico. E é um valor fixo. Se você pegar um outro ΔS, por exemplo, se você for de mais 10 a de mais 10 a 0, por exemplo, de mais 10 a 0, o ΔS é final, que é 0, menos 10, dá menos 10. Então, de mais 10 até o 0, o ΔS é menos 10. Eu voltei 10. No tempo de quanto isso? De 0 a 2 segundos. De 10 a 0, eu vou de 0 a 2 segundos. Então, menos 10 por 2 dá menos 5 do mesmo jeito. Então, não importa o ΔS que você escolha, você vai ter um V sempre fixo, já que o movimento é uniforme. Claro que tem que ter o cuidado de você pegar o ΔT correspondente àquele ΔS, certo? Espero que tenha ajudado vocês. Se inscrevam no canal, se gostou, dá a curtida, tá certo? E até o próximo vídeo, ok?